Galera, eu queria convidar você para abrir em Filipenses capítulo 2. E aí você vai deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai ficar bastante nesse texto. Filipenses capítulo 2. Não, só o 2 mesmo. Filipenses capítulo 2. A gente vai ler do verso 5 até o 11. Tá massa? A minha Bíblia é NVI, então se a sua versão tiver diferente aí, não tem problema, é a mesma coisa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, transformou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galera, a gente está falando sobre a série em homenagem ao Kid aí, né? Sou fake, sou real. Mas a gente esteve falando sobre emoções fakes e emoções reais. A gente falou sobre cristianismo fake, cristianismo real. E essa noite eu queria falar com vocês sobre identidade. Identidade fake e identidade real. A vida ela tem 3 demandas pra gente. E se você parar para pensar, e é sobre essas 3 demandas que eu queria refletir com vocês essa noite. A primeira demanda é sobre ser o que as pessoas querem que a gente seja. Na verdade, a gente às vezes tem um projeto de vida e traça um projeto de vida para ser o que as outras pessoas querem que a gente seja. O poeta Fernando Pessoa escreveu em um dos seus poemas, e eu separei um trecho aqui para vocês que diz o seguinte, ó: vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer da minha vida, não o fiz. O paletó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis trocar a máscara, já estava pregada na minha cara. O Fernando Pessoa mostra a aflição de muitos de nós, porque alguns, em determinadas áreas e em determinados momentos, vivem exatamente o que as outras pessoas querem que a gente viva. Às vezes a nossa vida fica clamando por viver algo que não é nosso. E talvez quando você se dê por si, você já não é mais o que você devia ser. Talvez você já não é mais aquilo que você queria ser. Mas aí, em algum momento da sua vida, e quando você estiver assim, talvez muito desesperado, e você se olhe frustrado por ser algo que você não quer ser, porque você é aquilo que os outros querem que você seja, aí você vai entrar talvez na segunda demanda da vida. Porque você vai chegar no momento e vai dizer, cara, eu não quero ser mais o que meus pais querem que eu seja. Eu não quero ser mais o que os meus professores dizem que eu preciso ser. Eu não quero mais ser o que os meus amigos dizem que eu devo ser. Eu não quero mais que ninguém diga o que eu devo ser. Eu quero ser o que eu quero ser. A primeira é querer ser aquilo que os outros querem que você seja. E agora você se cansou de tudo isso e você toma outra decisão para a sua vida, que é querer ser o que você quer ser. Quando isso acontece, você começa a se deparar com certas vontades da sua vida, e aí
Chega de querer ser o que os outros querem que eu seja. Chega de alçar as expectativas do outro. Mas aí você troca meio que 6 por meia dúzia. Você não vai ser mais o que os outros querem que você seja. Mas ao querer ser o que você quer ser, você troca 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Casos de pessoas que seguem a carreira dos seus pais. No final entregam o diploma e vão dizer que querem ser outra coisa. Não sei se você conhece alguém, mas eu já escutei história de pessoas que lá atrás escolheram fazer o Enem por aquilo que os seus pais queriam que eles fizessem. E aí eles fizeram, se formaram e quando terminaram entregaram o diploma para o seu pai e disse: pai, está aqui. Terminei de fazer o que o Senhor queria que eu fizesse, mas agora eu vou buscar fazer o que eu quero fazer. Mas o grande problema é que, na verdade, nós devíamos descobrir que nós não somos nada. Essa é a grande realidade da vida. Como é que você quer ser alguma coisa se você não pode ser nada? Não, Júnior, você está me dizendo que eu não posso ser nada na minha vida, que eu não posso ser ninguém? Não é isso que eu quero dizer. E é sobre isso que eu queria aprofundar outras coisas, para que a gente saia daqui exatamente entendendo o que eu quero dizer dentro da nossa identidade. A pior coisa da nossa vida é negar quem realmente somos. Isso está presente desde Adão, que não quis ser o que ele era, mas ele queria ser o que Deus era. Primeiro Eva oferece o fruto para ele, e Eva meio que tenta enrolar ele e diz: cara, come isso aqui. Come isso aqui. A primeira coisa que Adão é convidado é para ser aquilo que os outros querem que ele seja. Depois ele se coloca na posição de ser aquilo que ele queria ser. E ao comer do fruto, ele não queria ser outra pessoa. Ele já estava insatisfeito com quem ele era. E ele toma uma decisão de querer ser aquilo que ele quer ser. Não quero te incentivar a ser o que os outros querem que você seja. Muito menos a loucura de você querer ser exatamente o que você quer ser. Mas eu queria te desafiar a terceira demanda da nossa vida, que é querer ser aquilo que Deus quer que você seja. Em outro momento, talvez você já teve as experiências da sua vida de ser aquilo que os outros queriam que você fosse. Você se cansou, talvez você já esteja na segunda demanda de estar cansado de ser o que os outros dizem que você precisa ser. E a sua alma agora clama por ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, a pergunta mais importante da vida, isso não está desassociado de felicidade, porque às vezes as pessoas ficam pensando: poxa, cara, mas se eu for buscar somente o que Deus quer que eu seja, será que isso é o melhor para mim? Será que se eu abrir mão do que eu quero para mim, será que se eu buscar aquilo que Deus quer que eu seja, será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ser realizado? Será que se eu buscar em mim a identidade que Cristo quer que eu tenha, será que eu vou ser exatamente aquilo que eu preciso ser? Essa noite eu queria dizer para você que se existe uma possibilidade de você ser feliz e completo na sua vida, é se você procurar ser aquilo que Deus quer que você seja. Se você procurar o que os outros querem que você seja, você não vai encontrar. Pior ainda, se você quiser ser aquilo que você quer ser. Mas se existe uma possibilidade na sua vida de você ser feliz, realizado, alegre, é se você buscar aquilo que Deus quer que você seja. Jesus é o exemplo de se tornar o que Deus quer. Se a gente voltar para o texto,
E esse texto que a gente leu lá em Filipenses, os estudiosos diziam que talvez isso fosse uma canção que a própria igreja cantava naquela época, ou parte de uma canção que a igreja cantava lá naquela época. E Paulo vem, através da sua carta, relembrar o seu povo aquilo que eles já cantavam. O nosso maior desafio, galera, é lembrar qual é a nossa identidade. Mas para a gente lembrar qual é a nossa identidade, a gente precisa saber qual é a identidade de Jesus. Lá em João, o primeiro capítulo de João diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido dito. Jesus é Deus. Se você buscar a identidade de quem é Jesus para se basear no que ele fez, você vai encontrar o próprio Deus, você vai entender que ele é o Verbo divino, ele é o próprio Deus. E uma das coisas mais bacanas do cristianismo é entender que Jesus é Deus. Não existe nenhum momento na história em que Jesus não seja Deus. Mas há um momento em que Jesus se torna homem. O próprio Deus vem para o mundo como homem, para se mostrar para a gente, para entender que, sendo homem, nós somos capazes de buscar e obedecer à vontade de Deus. Olha só o que diz lá em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. A primeira coisa que Paulo nos lembra é que Jesus escolheu ser igual a quem? A Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, coisa que nós não podemos ser, e ele tinha poder para fazer tudo, a palavra diz que ele se esvaziou e desconsiderou o fato dele ser o próprio Deus para obedecer à vontade do Pai. Jesus se esvazia e se torna homem para ser o que Deus queria que ele fosse. Mas então, Oswaldo, se você está me dizendo que o texto diz, que Jesus se esvaziou dele mesmo para ser o que Deus quis, então a pergunta é: o que Jesus fez para se tornar o que Deus queria que ele fosse? Porque talvez ao olhar isso, eu e você, a gente possa chegar a uma das maiores perguntas da nossa vida, para encontrar, talvez, a identidade real para as nossas vidas. E a pergunta é, cara, o que eu preciso fazer se eu não posso buscar ser e ter a minha identidade do que os outros querem que eu seja, se eu não devo ser aquilo que eu mesmo quero ser? Então a pergunta é, o que eu preciso fazer, como Jesus fez, para ser aquilo que Deus queria que ele fosse? Olha só, se você olhar para o primeiro versículo de Filipenses, o primeiro versículo que a gente leu, o versículo 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Quem na Bíblia de vocês tem escrito aí atitude? Levanta a mão. Show de bola. 2 pessoas igual a minha tinha. Mas tem outra versão que diz: seja o sentimento de vocês. Quem aí que tem escrito sentimento? Tem outras versões. Na verdade, a gente tem 2 palavras. Nós temos atitude e sentimento. Mas por que isso? Porque em traduções diferentes, porque sentimento não é igual a atitude. Ou é?
Não, são duas palavras completamente diferentes. Mas então por que nós temos em duas traduções bíblicas palavras tão diferentes? É porque Paulo usa uma palavra que no nosso português ela não existe. A palavra é frônesis. Não é frozen, viu, galera? É frônesis. E o que quer dizer a palavra frônesis? Frônesis é usado por Paulo para determinar exatamente o termo bondade. Quem gosta aí de filosofia? Ixi, eu pensei que ninguém ia levantar a mão, a galera curte aí. Mas Aristóteles foi um cara que, ao escrever o seu tratado de ética, ele usou a palavra frônesis para determinar um ato de bondade. Mas o que acontece? Frônesis é o ato bom, consciente de que esse ato bom é desejado por vontade própria. É por isso que a gente não pode determinar a frônesis nem por sentimento, nem por atitude. Porque a frônesis é o casamento do sentimento com a atitude. Porque se a gente pensar no sentimento, basta eu sentir. Basta eu sentir que eu preciso fazer a vontade de Deus. Deus, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer o que tu manda. E eu encontrei a minha identidade em sentir isso. Mas será que isso basta? Será que Jesus fez só sentir a vontade do próprio Deus para si mesmo? Mas e se for a atitude? Mas a atitude pode ser fazer e simplesmente fazer. Talvez você possa olhar e dizer, Deus, olha, eu sei, tem escrito aqui na tua palavra, e eu sei quem você é. Eu não concordo muito em fazer a tua vontade. Nem acho que isso é o melhor para a minha vida, mas eu vou fazer. E talvez muita gente viva isso aqui, talvez mais do que somente pensar em fazer. Talvez a grande maioria seja aqui de pessoas que sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas, obedecem à vontade de Deus para as suas vidas, mas não têm o sentimento de que está fazendo a melhor coisa para as suas vidas. Isso não é a frônesis. A frônesis é a ação, mas a vontade, juntas num casamento perfeito com a consciência de que, ao sentir, eu vou agir, tendo a certeza, e por isso é um ato de desejo, de vontade, sabendo que isso é o melhor para a minha vida. Isso é um problema, galera, porque isso não vem com a gente. Nós não nascemos com a frônesis. Nós temos vontade de fazer outra coisa. Talvez não. Nós nascemos, sabe como nós nascemos? Nós nascemos o que diz lá em Romanos 7, a partir do versículo 15. Eu vou ler aqui para vocês. É Paulo, o próprio Paulo dizendo, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom. O que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tento prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. O que aqui o texto está dizendo? Cara, que tem uma lei que eu sei que eu preciso seguir.
que guerreia com outra lei que habita em mim. E qual é a lei que habita em mim? Mas vejo outra lei habitando na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? O contrário da frônesis, que é o casamento do pensamento com o ato, é a miséria. Porque é algo que já habita em nós, é algo que habita em mim e habita em você. É o desencontro do querer com o ser. Você nunca vai conseguir ser quem Deus quer que você seja se você não entregar a sua vida a Jesus. Não adianta você pensar que com seus próprios atos você vai buscar a identidade que Deus quer que você tenha. Porque só nele você encontra a sua identidade real. Porque quando a gente não entrega a nossa vida a Ele, fazemos o que há em nós. E quando fazemos o que há em nós, como diz em Romanos, nós somos miseráveis. E no nosso corpo, e na nossa mente, nos nossos membros, habita o pecado. Se a gente não entende que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós vamos continuar nos entregando aquilo que nós já somos e nascemos com isso, que é a miserabilidade da sua alma, da sua vida, do seu corpo. E enquanto a gente não entender que Jesus é o centro da nossa vida, galera, a gente vai passar uma vida toda buscando coisas para tentar encontrar a nossa realidade, a nossa identidade real, mas a gente não vai encontrar, porque só em Jesus Cristo de Nazaré nós somos plenos. Minha pergunta é: onde está o seu coração? Miserável, onde estão os nossos pecados? Quem você é? Você é o que os outros querem que você seja? Você é o que você quer ser, que é pior ainda? Ou você quer ser o que Deus quer que você seja? Júnior, beleza, você falou aí, cara, e você está fazendo toda essa relação com o próprio Jesus, o que texto que diz lá em Filipenses. Então me diz aí qual foi a Frozen, ó. Me diz aí qual foi a frônesis de Jesus. Só de brincar eu já vacilei, né? Mas me diz aí qual foi a frônesis de Jesus. A gente lê esse texto e a gente se pergunta qual é a frônesis de Jesus. Se você ler esse texto de novo, lá que tem lá em Filipenses, nós vamos se deparar com 4 coisas. Com 4 personagens dentro desse texto. Um deles é Deus, o outro é homem, o outro é servo e outro é Senhor. E aí eu queria deixar algo aqui bem ilustrativo para vocês, para que comece a ficar mais claro para vocês qual é a frônesis de Jesus e qual precisa ser a nossa frônesis. Olha só, galera, olha aqui para mim, ó. Nem pisca agora, nem pisca, nem pisca. Olha só. Deus, homem, Senhor, servo. O homem consegue ser Deus. O Senhor consegue ser servo? Não. O servo consegue ser Senhor? Não, galera. A frônesis de Cristo é ser servo do Senhor. Em outras palavras, é obedecer. A melhor característica de um servo é o quê? A obediência. Galera, me arrepio todinho, mas é isso. Jesus é Deus.
E ele veio à terra como homem para nos mostrar o que é ser servo. Servo, e eu não estou dizendo só em servir as pessoas. Você só vai conseguir servir a pessoas, amar pessoas, se você entender que o seu Senhor é Jesus. Obediência, galera, obediência. Só conseguimos olhar o que os outros querem, ou ser o que nós queremos quando deixamos de assentar o senhorio de Deus. Você só vai ser o que os outros querem, você só vai ser o que você quer, se você abandonar o senhorio de Deus na sua vida. Isso não diz respeito a quem nós somos por fora. Porque às vezes a gente fica se enchendo de termos de crentonês. O vaso, o varão, está amarrado, está repreendido. Só que isso não tem e não diz respeito ao que nós somos por fora. Na verdade, nós precisamos da mudança do nosso coração, porque quando nós mudamos o nosso coração mudado vai gerar frutos de obediência. Oswaldo, então eu sofro de uma crise de identidade, porque eu não quero ser o que Deus quer. Você já deve ter pensado isso. Oswaldo, cara, eu vivo em uma constante luta, porque por muitas vezes eu não quero ser o que Deus quer que eu seja. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não é lutar, porque a vida toda nós vamos lutar. A vida toda nós vamos passar lutando, porque em nós já habita o pecado. Então o problema não está em passar a vida lutando. A grande questão é que a gente precisa entender que nós vamos sempre lutar e que nós precisamos sempre perder para Deus. Porque quando perdemos para Deus, Ele vence. E quando Ele vence, nós vencemos. Você entende isso, cara? Se você passa a sua vida lutando contra aquilo que você quer ser, contra aquilo que Deus quer que você seja, e você perder, quem vai ganhar é Deus. E quando Ele ganha, você ganha também junto com Ele. Obedecer é abrir mão da sua vontade. É o ciclo do querer infinito. Sempre querer aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque senão você vai passar a vida toda achando que o próximo passo vai te realizar. Não, estou estudando aqui, mas eu quero sair do colégio, porque quando eu sair do colégio as coisas vão ficar de boa, eu quero entrar na faculdade, porque curtir a faculdade é bom demais. E aí você vai chegar na faculdade querendo ser aquilo que você quer, e quando você chegar lá, você vai dizer, cara, meu Deus, eu não aguento mais essa faculdade, eu quero é me formar. E quando você se formar, você querendo ser aquilo que você quer, você vai conseguir um emprego, você vai dizer, cara, mas esse emprego aqui não está bom, eu quero outro. Eu quero ser aquilo que eu quero ser, e você vai para outro emprego, e vai para outro, e vai para outro, e vai passar a vida toda querendo ser aquilo que você quer, e você não vai encontrar realização, porque a nossa realização não está em ser aquilo que a gente quer, mas em ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Sabe, galera, a galera pinta um evangelho muito romântico. O crente cuti-cuti. Meu irmão, a palavra de Deus, olha, quando você se converter, vai ser tudo sensacional e maravilhoso na sua vida. Olha, meu irmão, Jesus é uma benção, porque quando você está com Jesus nada acontece. Tudo é sensacional, tudo é maravilhoso. Cara, isso é mentira. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos nosso coração a Jesus, nós olhamos para Ele, e quando nós vemos o exemplo de Jesus querendo obedecer o Pai, nós vemos Jesus chorando sangue, nós vemos Jesus aflito, nós vemos Jesus guerreando contra as suas dores, o seu sentimento, ao ponto de dizer, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas sobretudo faz a Tua vontade na minha vida.
Chega de romantismo, galera. Um coração entregue em Jesus nos revela a cada dia a nossa batalha para perder para Deus. Sair do comodismo. Ah, Oswaldo, então eu sou miserável. Essa noite eu olhei que eu sou miserável. Miserável porque eu descubro que em mim existe muita coisa ruim. Para você, cara, existe o Evangelho, que vai regenerar o seu coração, a sua alma. Mas Oswaldo, eu já sou regenerado, mas eu passo a minha vida toda nessa luta. Amém, cara? Para você também existe o Evangelho, para te revelar que dia a dia nós precisamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. O restante do texto diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Vale a pena obedecer Jesus. Eu sei, e hoje tenho certeza, ao conhecer Jesus melhor, o quanto é difícil. É difícil ser o que Deus quer que a gente seja, galera. E eu quero que você saia daqui com essa certeza. Mas na verdade, só conseguimos fazer se nós nos humilharmos. Se nós sairmos da posição de nós acharmos que somos Deus e voltar à posição de quem nós somos, homem. Então a pergunta não é mais se você quer ser o que Deus quer que você seja, mas sim se você está disposto a se humilhar diante da soberania de Deus. É isso que a gente precisa entender aqui essa noite. Nós não precisamos só entender que nós precisamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja, porque talvez você já tenha entendido isso. Mas o que eu preciso fazer? Você precisa sair da sua posição de achar que você é senhor da sua vida e se colocar como servo. Porque talvez hoje seja a noite de você não aguentar mais. Porque você não aguenta mais ser o que os outros querem que você seja. E muito menos você aguenta ser aquilo que você quer ser. Sabe quando a gente ora? Eu acho que 99% das orações começam com a palavra Senhor. Senhor. Não dá, galera, quando a gente ora, dizer Senhor, se em silêncio o nosso coração não tiver a certeza de que nós somos servos. Servos de um Deus que quer o melhor para nós. A identidade que nós precisamos ter não é a que nós queremos ter. Muito menos a que os outros querem que a gente tenha. A identidade que nós precisamos ter é aquela que Deus quer que a gente tenha. E para entender isso, nós precisamos dizer, como nós cantamos aqui, que o nosso coração pertence a Ele. Que o nosso coração pertence a Ele. Se você até hoje se olhou e vê que você não é aquilo que você deveria ser, porque você buscou isso nos outros, porque você buscou isso em si mesmo, eu queria te convidar a ficar de pé, para você clamar a Deus e dizer: Deus, eu quero ser e quero ter a identidade que o Senhor quer que eu tenha. Se você quer fazer essa oração junto comigo, você pode ficar de pé.
Sabe, galera, talvez você já tenha começado 100% das suas orações dizendo Senhor. Mas essa noite, ao a gente refletir sobre esse texto e entender que quando a gente diz Senhor, nós somos servos. Quando a gente diz Deus, nós sabemos que nós somos homens. Nós somos miseráveis, galera. E quando eu digo nós, é porque eu também sou. E o meu coração clama dia a dia para entender o senhorio de Deus na minha vida. E quando você for orar agora, nós vamos começar com a palavra Senhor. E que de hoje em diante, toda vez que você falar Senhor, você encontre o seu lugar de servo diante dele. Sabendo que você só vai ser o que ele quer que você seja, sendo servo. Senhor, Senhor, Tu és Senhor. Nós somos servos diante de Ti. E talvez a nossa vida esteja cansada de procurar ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Ao ponto, Deus, de como diz o poema de Fernando Pessoa, a gente olhar para qualquer mendigo, Deus, e querer ser ele, só pelo fato dele não ser eu. Porque muitas coisas que eu procuro já não são mais minhas. O que eu falo, as palavras que eu uso não são as minhas, a forma de pensar não é meu. As minhas atitudes já não são mais minhas, porque eu tenho buscado a identidade que eu preciso ser naquilo que os outros querem que eu seja. Talvez, Deus, pessoas aqui já tenham se cansado dessa fase, estão na fase de acharem que precisam ser livres e serem aquilo que elas querem, o que elas precisam, o que elas acham que precisam ser. Mas essa noite, Deus, nós dizemos que Tu és Senhor. E ao dizer que Tu és Senhor, o Senhor comanda as nossas vidas. O Senhor comanda, Deus, os nossos sonhos. O Senhor comanda o nosso olhar, a nossa voz, a nossa palavra, Deus. O Senhor comanda, Deus, as nossas escolhas profissionais. Deus, o Senhor comanda as nossas escolhas por um namorado, por uma namorada, por um casamento, Deus. O Senhor comanda, Deus, a nossa família. O Senhor comanda, Deus, o nosso dia a dia. O Senhor comanda tudo. Porque nós queremos, a partir de hoje, ser servos Teus, humilhados diante de Ti, para encontrar aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Porque essa precisa ser a nossa identidade. E dia a dia, quando nós formos batalhar, porque a batalha nunca vai acabar, que a gente possa entender que nós precisamos sempre perder para a nossa carne, para entender que o Senhor vai ganhar, e quando o Senhor ganhar, nós ganhamos também, Deus. Faz isso, Deus, para que a gente não passe uma vida toda buscando coisas que não vão trazer sentido para a nossa vida. Essa é a oração dos Teus servos, com o coração humilhado diante de Ti, reconhecendo que Tu és Senhor.